por Leme, pelos juniores de Leme, e são muito especiais para nós. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia, tenho 29 anos, sou casada e atualmente eu e meu marido somos líderes locais de Araras, né, de juniores, e líderes regionais. Eu sou membro da Igreja Evangélica Quadrangular de Araras, nascida e criada lá na igreja, sou fruto realmente do ministério do reverendo Brocanelli. Meus pais, o pastor fez o casamento dos meus pais, quando eu nasci, ele que me apresentou, meu batismo, meu casamento, sou fruto do ministério de Araras, passei por todos os ministérios de crianças, juniores, adolescentes e hoje eu estou à frente do de juniores. Sou médica, estou terminando minha especialização em pediatria, não sou mãe ainda, mas se Deus me permitir, logo terei os meus para falar sobre os nossos filhos. E quando a Ali me convidou, né, e ela trouxe esse tema sobre pastoreando o coração da criança, eu amo muito esse livro. Esse livro foi o primeiro livro que eu li sobre maternidade, e apesar de eu não ser mãe, eu lido muito com mães, o meu dia a dia é com mãe, né? Eu trabalho com crianças, mas a gente não atende só a criança, a gente atende a criança com a mãe, então eu lido muito com mães, e a maternidade sempre me trouxe muita curiosidade. Acho que toda menina que sonha em ser mãe, né, quer ler a respeito. Eu sempre fui assim. Eu acho que se a gente estuda para tanta coisa na vida, né, para me tornar médica, estudei muitos anos, para me tornar pediatra, estou estudando mais muitos anos. Eu acho que quando eu fui casar, eu fui ler 1000 livros, e antes de ser mãe, eu acho que é interessante eu me preparar para isso. E esse foi o primeiro livro que eu li. A hora que eu terminei ele, eu falei para o meu marido, eu acho que a gente precisa aprender muito antes da gente ter o nosso filho. Esse livro eu acho que muda a visão de qualquer mulher, de qualquer mãe. Alguém aqui já leu o livro? O Pastoreando? 3 pessoas, né? Se você não leu, eu acho que você precisa ler. Ele é o próximo aí que você tem que começar. Talvez se você não tenha o hábito da leitura, ele é um livro fácil, não é um livro difícil. E por ser um assunto gostoso, que a gente é do nosso dia a dia, né? A leitura flui bem rápido. Então vale a pena. Então já, para a gente começar a nossa conversa, vou ser bem breve no que eu vim falar e todo mundo sabe, né, que a nossa família é o nosso primeiro ministério. A maternidade em si, né, é um presente de Deus. Nós sabemos que os filhos não são nossos, os filhos são de Deus e Ele nos dá para nós pastorearmos realmente, nós cuidarmos dessas crianças, dessas vidas. Inclusive no ano passado, quando eu vim, a gente falou sobre o livro Educando daqui para a Eternidade, né? E tem uma frase nele que eu gosto muito e eu até coloquei no meu material, que diz assim, ó: o propósito do pai ou da mãe é, por fim, ser instrumento de salvação para os filhos. O objetivo da maternidade cristã, independente de tudo, o foco principal, o primeiro objetivo, é você levar o seu filho no caminho da cruz. Uma mãe não tem sucesso se ela conseguiu formar o filho dela em Harvard, o filho dela é poliglota, mas ele não conhece a palavra de Deus. Eu acho que esse tem que ser o nosso primeiro raciocínio, né? E a missão da maternidade é muito árdua, é um presente de Deus e nós precisamos entender como um ministério mesmo dentro das nossas casas. A gente, claro que nós temos os pastores e quando a gente tem algum problema a gente recorre a eles e pede oração, mas a primeira a impor as mãos na cabeça do seu filho e orar tem que ser você. Você é a primeira ministra na vida dele, né? E hoje aqui na nossa conversa, eu não vou nem chegar perto de fazer um resumo do livro, não. Claro, eu vou comentar algumas coisas, mas por isso você tem que ler ele. Mas eu me atentei à palavra pastorear. E quando eu fui ver, né, falei, essa palavra ficou na minha cabeça, aí eu fui ver o significado no dicionário. E as primeiras 3 palavras me chamam muito a atenção. Se você for ler lá no dicionário, pastorear diz guiar, vigiar e proteger. E é sobre essas 3 palavras que nós vamos falar. Nós vamos realmente falar sobre pastorear a criança, guiando, vigiando e protegendo, né? Começando pelo guiar. Guiar o nosso filho, a gente lembra de cara daquele versículo de Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Todo mundo aqui já ouviu esse versículo milhões de vezes. A gente ama falar esse versículo e ele é realmente muito bonito. Mas ele tem um peso muito grande. E ele não é tão
simples. Quando a gente lê aqui, ensine a criança no caminho que deve andar. Esse ensinar não se restringe a você trazer o seu filho para o culto, trazer ele na escola bíblica, trazer ele no encontro de juniores. Eu estou ensinando meu filho no caminho que ele... Não. O ensinar o seu filho no caminho que deve andar não se restringe a isso. Isso faz parte, com certeza. Você trazer o seu filho, você participar, fazer com que ele participe na vida da igreja, mas não é só isso. Ensinar a criança, você ministrar a ela tudo que ela tem que saber. E quando a gente pensa nos primeiros passos, né, das crianças, as crianças até 1 ano e meio, né, entre 10 meses e 1 ano e meio, já começam a andar. E quando começa, né, aqueles primeiros passos é a coisa mais fofa, e a gente fica em cima e segura, né, a coluna nem aguenta, fica torta, segura nas mãozinhas, porque a gente se preocupa. Porque vai cair, vai machucar o joelho, vai bater, e a gente quer que ande certinho. As mães mais ansiosas com o celular porque querem filmar, né, aquele primeiro momento. E esses primeiros passos das crianças, que a gente cuida tanto, né, não é diferente dos primeiros passos da vida cristã. E esses primeiros passos, a única questão é que do pequeno, né, com 1 ano e 5, já é para estar todo mundo andando, praticamente correndo, 1 ano e 6 meses. Mas na vida da nossa criança, a vida cristã, você vai demorar muito mais para o seu filho andar independente. Você só vai poder falar, não, meu filho caminha sozinho, o dia que ele tiver plena independência. Então ele faz o devocional dele sozinho, ele ora sozinho, ele cumpre com as disciplinas espirituais dele. E a gente sabe que isso não acontece na primeira infância. Na primeira infância é você que vai falar, filho, vamos orar com a mãe. Filho, hora de ler a Bíblia, vamos lá. Por si só, a criança não é nem por maldade, mas a criança tem muita coisa na cabeça, né, para brincar, se divertir. E a mãe que tem que estar nessa insistência. Então, ensinar a criança no caminho que deve andar envolve isso. Da gente se dedicar e ficar dia após dia chamando, filho, vamos orar. Ah, não, mas meu filho já é um junior, agora ele já ora sozinho, ele vai lá e lê a Bíblia. Glória a Deus por isso, mas não acabou ainda. A gente continua sempre, a gente vai falar quando a gente fala em vigilância, né? Mas a gente vai continuar sempre de olho para que isso continue, para que em algum momento ele não pare. A vida da mãe é sempre observar, né? E a mãe observa o tempo todo, e se seu filho estava indo muito bem, ele estava orando, aí você começa a reparar que faz 2, 3 noites que você não está mais vendo nada, não está mais lendo a Bíblia, é o seu papel ir lá falar, filho, o que está acontecendo? Está esquecendo? Está cansado? Vamos remanejar aí? Vamos ver um horário melhor? É função da mãe fazer isso. É o papel da maternidade, do pai também, claro, mas hoje a gente está falando mais. E quando a gente pensa na figura do pastor de ovelha, né? Que ele pastoreia o seu rebanho com um cajado. E com esse cajado ele vai puxando as ovelhas para ir corrigindo o caminho dessa ovelha, né? A maternidade é isso. Guiar os passos das nossas crianças, dos nossos juniores, é ir corrigindo o caminho a todo tempo. E algo muito importante que a gente não pode esquecer, que criança, adolescente, junior precisa de direção. As crianças precisam serem direcionadas. Infelizmente, a gente tem visto uma geração, algumas mães que não querem se dar ao trabalho de guiar os seus filhos. E infelizmente tem crianças que eu costumo falar que elas se criam, né? Porque vai tendo um filho atrás do outro, e ter vários filhos não é o problema. O problema é você não dar atenção devida a eles, né? E aí as crianças saem de casa a hora que quer, voltam para casa a hora que quer. E nesse livro tem uma frase que eu acho muito bonita. E bonita não, né? Chega a ser triste. Muitas pessoas têm filhos, mas poucas querem agir como os pais. Porque ser pai, ser mãe, exige esforço e exige dedicação. É todo dia você corrigir. É fácil você corrigir seu filho? Não. Desgasta, cansativo. Você já falou 1000 vezes. E uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que na hora da correção, para a gente não apelar para as emoções, né? Tem hora que a gente está tão cansado, você fala, filho, não pode. Não pode porque a mãe fica triste. Isso não resolve de nada, né? Ou porque Jesus vai ficar triste. Não faça isso. A nossa correção nunca pode apelar para a emoção da criança, até porque ela só vai faltar ela fazer assim para você. Para Jesus triste, enfim. A nossa correção, a gente tem que apelar para a consciência. Eu sei que custa, eu sei que tem hora que a gente vai estar cansado, mas você vai ter que falar, filho, não pode. Por isso, por aquilo, porque é errado, porque você se machuca,
Nossa, mas é 1000 vezes falando. É 1000 vezes falando. E a criança aprende de tanto você repetir. Nossa, de tanto repetir. E tem mãe que muitas vezes desiste. Ai, deixa assim mesmo. Ai, é mal educado mesmo. Eu não dou conta mais. E tem uma frase que a gente costuma escutar muito quando a gente atende adolescente, que está passando por um momento difícil, né? A mãe costuma falar duas coisas. Eu não sei onde eu errei e eu não aguento mais. Essas são as duas maiores frases. Que se muitas vezes a gente voltasse lá atrás, e às vezes se você tivesse gastado um pouco mais de tempo, a gente não teria que falar isso lá depois, né? Muitas crianças, muitas pessoas hoje estão estão querendo ser consoladas, enquanto elas deveriam ter sido corrigidas. Então, muitas vezes você está querendo consolar o seu filho e fala, não, filho, vai ficar tudo bem, ai, não chora, não, em vez de você corrigir, em vez de você gastar tempo, né? Criança precisa sentir autoridade. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente está numa era que tem surgido muitas filosofias sobre maternidade, e algumas delas falam que o seu filho tem que ser igual a você. Não, vocês são iguais. Vocês não são iguais. Você é autoridade na vida do seu filho. Ele deve respeito a você. E se você vê, a gente já vê um reflexo atualmente, quem trabalha e começa a entrar o jovem aprendiz, começa a entrar essa nova geração, é preocupante como essa nova geração não presta atenção que é autoridade. Não entende, não tem respeito. E isso é reflexo do que aconteceu dentro de casa. Se o seu filho não tem respeito por você, ele não vai ter pelo chefe. Se o seu filho não entende que você é mãe e que ele não deve falar de qualquer jeito com você, se ele levanta a voz para você, ele vai levantar fora de casa. Você é autoridade, por mais que às vezes seja cansativo enfatizar. Na minha casa eu tive uma frase, a minha mãe teve uma criança muito rígida assim, na minha casa, tanto minha mãe quanto meu pai. A minha mãe, quando eu triscava em aumentar minha voz, ela falava, por cima de mim é Deus e avião, você baixa a sua voz. E eu ouvia isso tanto, que quando eu queria crescer eu já diminuía. E é isso, os nossos filhos têm que entender o que é autoridade. A autoridade é necessária para a vida secular, senão eles vão sofrer, não vai parar em emprego nenhum, vai ser mandado embora, porque patrão não tem dó, patrão não é igual a mãe, né? A escola não tem dó, os professores da faculdade não vão ter dó, e vai sofrer depois, porque você não quis gastar tempo quando ele era mais novo, né? Levar os nossos filhos à obediência é a nossa função, até porque nós somos chamados à obediência. É bíblico. Nós temos que obedecer a um Deus. Se nós não obedecemos a Deus, se você não ensina o seu filho que tem que te obedecer, a você que ele vê, como ele vai obedecer a alguém que ele não vê? Insistir nisso é necessário para que as nossas crianças cresçam saudáveis e entendendo a autoridade de Deus também. Você aqui na terra é um reflexo disso para ele, né? E o coração das nossas crianças, eles sempre vão se espelhar em alguém. Eles sempre vão procurar imitar alguém. Se você não for a pessoa que ele vai imitar, ele vai procurar outra pessoa. Se ele não respeitar você dentro da sua casa, tem criança que não valoriza a mãe, que a mãe e o pai é nada. Que a mãe e o pai não representam nada da vida da criança, eles se espelham em influências da internet, na professora da escola, mas a mãe e o pai, não importa. Se nós não formos as referências, eles vão procurar referências em outros lugares. Ou então, se você não apresentar boas referências, talvez tenha uma diferença de idade muito grande, né? A minha mãe, eu tenho uma irmã, e nós somos 11 anos de diferença. Minha mãe sempre falava, né? Nossa, quando eu chegar, quando sua irmã tiver 18, eu já vou ter quase 60, eu não vou dar conta, né? E hoje, realmente, a gente vê que a diferença delas é muito grande. Mas a minha mãe se deu ao trabalho de apresentar pessoas para ela que fossem referências mais próximas de idade. Não deixá-la se espelhar em qualquer pessoa. Porque às vezes a diferença é muito grande. Talvez você não está mais acompanhando as coisas que seu filho está falando. Então apresente para ele pessoas que conversam das mesmas coisas, que conseguem gostar dos mesmos filmes e dos mesmos vídeos, mas pessoas de referências saudáveis. Então traga para o grupo de juniores, apresenta para a Liliane, fala, filho, ela é uma pessoa legal para você conversar. Pega um jovem bacana da igreja, fala, filho, é uma pessoa legal, conversa com o jovem e fala, meu filho está precisando de uma ajuda. Traga pessoas, aproxime pessoas boas para o seu filho ter de referência. Tome cuidado com quem ele vai ter referência. E aproveite que enquanto você guia
caminho do seu filho, para você criar um ambiente seguro, um ambiente. Quando a gente sente que a gente é bem cuidado, quando a gente sente segurança, a gente fica à vontade. Tem muita criança que não sente segurança nos pais, que o pai é mais instável do que a criança. Quando chega no hospital é muito interessante isso, né? Claro que cada um tem sua limitação, mas às vezes a criança vai ter que tirar um sangue. A mãe está passando mal, a mãe vai para fora, larga a criança sozinha. A criança precisa de segurança, e dentro de casa é a mesma coisa. A criança tem que ter segurança em chegar para você e conversar de qualquer coisa. Ano passado, quando eu vim, a gente falou bastante sobre isso. Os nossos filhos têm que ter segurança para conversar com a gente sobre qualquer coisa. Inclusive sobre sexo, sobre drogas. A sua casa precisa ser um ambiente seguro para você guiar, inclusive isso. E vamos deixar uma coisa bem clara, que o que você não ensinar, o mundo vai ensinar. O que você não se dispor a falar, alguém vai se dispor. E talvez ele aprenda da forma errada. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Sobre sexo, sobre família, sobre sexualidade. Tem muito junior, tem muita criança crescendo. A gente vai para o mercado, a gente vai num shopping. Hoje a gente vê homem com homem, mulher com mulher. E se você não sentar seu filho e falar o que a Bíblia diz, ele vai crescer achando que isso é normal, que está tudo bem. Se ninguém nunca pontuar para ele que é certo, o que ele vai achar? Eu vou no mercado, tem, eu vou no shopping, tem. Minha mãe nunca falou do assunto, então é normal, então está tudo bem. Essas coisas, esses assuntos difíceis, a gente tem que tratar. Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente vai ter que conversar antes com Deus, né? Eu tenho uma mãe lá em Araras que o filho dela, ele é menino, ele fez 12 anos. E ela chegou para mim e falou assim, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o quê, né? Ela falou, eu não consigo conversar com ele sobre como nascem os bebês. Eu falei, olha, você já passou da hora, provavelmente ele já sabe, mas você vai, com certeza já sabe, mas você vai ter que ter essa conversa. Ela falou assim, não, eu não consigo. Eu falei, então você vai ter que se tratar, você vai ter que se tratar no sentido de procurar dentro de você o que esse assunto traz desconforto, porque às vezes tem alguma coisa dentro de nós que traz desconforto, para você conseguir conversar. E a gente conversou bastante, e realmente tinha várias coisas ali, a gente pontuou algumas coisas, ela falou, não, agora eu vou. Aí ela foi conversar com o menino já sabia tudo. Tudo. E eu falei, você estava sofrendo, né? E aí eu falei, para você perdeu uma oportunidade de ter apresentado da forma certa. Graças a Deus que é um menino bem criado dentro da igreja, que ele tem uma base forte, né? Que deu para consertar e para arrumar, né? Mas isso é uma criança que é muito esperta. Tem crianças que hoje com 8 anos já sabem, então vocês fiquem espertos nos sinais, né? E é isso que a gente vai entrar agora, sobre a vigilância. A gente precisa guiar e nós precisamos vigiar o coração, as emoções e as relações dos nossos filhos. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que sejam vigilantes e mantenham-se firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Lá em 1 Coríntios diz, nós precisamos estar vigilantes. E vigilante não só na vida espiritual, não, na vida física, em todos os sentidos, né? A minha mãe costumava falar que filho criado trabalha dobrado, né? Então o problema não é só quando a criança, tem que dar o apoio para ela aprender a andar. Aprendeu a andar, você vai continuar cuidando, porque aí vai cair de bicicleta, aí vai pular do sofá, enfim, sempre vai ter risco, sempre vai ter perigo, você sempre vai ter que estar vigilante. E eu queria trazer hoje, eu estava conversando com a Lia, eu queria trazer uma vigilância, não só na parte espiritual, que isso a gente tem que estar muito de olho, mas para a parte física também. Ensinar a criança que o corpo é templo do Espírito é necessário. Nós cuidamos do nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso. Nosso corpo foi nos dado por Deus. Nós temos que ser bons mordomos do que Deus nos deu, certo? Então ensinar isso para a criança é necessário. Então vamos falar de algumas coisas que a gente tem que estar vigilantes, né? Em relação à saúde física mesmo. Esse é o mais difícil, né? O que a nossa criança está comendo? Você está desembalando mais ou descascando mais? Isso é uma orientação básica que a gente dá, e eu entendo que na atualidade é muito difícil. Uma mãe que consegue cozinhar todas as refeições, o lanche que vai mandar para a escola, fazer o pãozinho que vai pôr no lancheiro. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer cada dia mais as opções
alimentações saudáveis. Vou dar um exemplo muito esdrúxulo, mas é um exemplo. O frango que a gente compra no mercado, a galinha. Vocês já perceberam que tem a diferença do orgânico para o normal, né? E se você for comprar um frango orgânico, ele é bem mais caro, certo? O frango que a gente compra, o frango comum, sem ser orgânico, o frango ele é alimentado de hormônio. Crianças que têm predisposição, por exemplo, que estão em tratamento de puberdade precoce, uma das orientações é a gente tomar cuidado com o tipo de carne que a gente oferece. Porque tem muito hormônio, pode estimular, então a gente tem que tomar cuidado. Não estou falando aqui para todo mundo sair comprando frango orgânico, criar frango em casa, não é isso. Mas, inclusive, o que a gente acha que é saudável, muitas vezes é prejudicial. A bolachinha que você compra, que tem um monte de corante, as crianças que estão começando a se alimentar, né? Às vezes a mãe chega e fala, vou dar uma bolachinha de maisena, é saudável, né? Não tem nada na bolachinha de maisena, é açúcar e farinha, e a gente está achando o máximo que a criança traz para o culto, né? A mãe adora trazer bolacha de maisena e biscoito de polvilho para a igreja, né? Para a criança comer, para se ocupar, né? Não adianta de nada, não vale de nada, a gente tem que voltar a tomar cuidado para a nossa alimentação, com a alimentação das nossas crianças. Do suquinho de caixinha. Júlia, mas você está sendo muito radical. Eu não estou. Infelizmente eu não estou. A gente tem inúmeros estudos hoje que a alimentação atrapalha o desenvolvimento neurológico, atrapalha a imunidade, que as mães adoram pedir um remédio para a imunidade, né? Ou então vai no pediatra, essa é ótima, fala, doutora, passa um ômega 3 para o meu filho. Que vai ficar mais inteligente, porque está na moda o ômega 3, mas a criança não come um peixe dentro de casa. Não adianta. Muitas coisas a gente está suplementando, muitas crianças dando um monte de vitamina, sendo que dava para comer na cenoura, na abobrinha, na beterraba. Mas meu filho não come. Então foi um problema lá na introdução alimentar, que você já foi dando besteira, mas dá para corrigir, faz panqueca com a verdura, que a criança não vai ver, bate uma sopa, enfim. Não sou nutricionista, não vou dar receita, mas a gente precisa se voltar para os hábitos alimentares das nossas crianças. Influencia diretamente na imunidade, que a gente tem tanto medo, né? Como a sua criança está dormindo? Quanto tempo a sua criança dorme? Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito vigilante atualmente. As nossas crianças são hiperestimuladas dentro de casa, na escola, por TV, por celular. Enfim, e as crianças têm dormido cada vez menos. Isso é perigoso. O sono influencia no crescimento. Dormir pouco aumenta o risco de obesidade. Dormir pouco prejudica no rendimento escolar. Para vocês terem noção, uma criança de 3 a 5 anos, por exemplo, tem que dormir de 10 a 13 horas por dia. Será que nossas crianças estão dormindo isso? Isso contando soneca e tudo mais. Os nossos juniores, ali dos seus 8 a 13, até 8 anos precisa dormir no mínimo 12 horas. A partir de 13 é de 8 a 10 horas. É bastante tempo, as nossas crianças não dormem mais tanto isso. Tem criança que adora dormir, né? Mas tem criança que não dorme. Tem criança que tem que brigar para dormir. Gente, isso influencia na bendita da imunidade que todo mundo adora. Dormir faz parte, dormir é essencial. Quanto tempo seu filho está ficando na tela? Quanto tempo seu filho está ficando no bendito do celular, da televisão? Prejudica crescimento, prejudica neurodesenvolvimento. Crianças até seus 18 anos poderiam ficar no máximo 3 horas por dia, entre celular e TV. Eu fiz um dia com meus juniores, todo mundo tem celular, né? E os nossos celulares, eles têm um negócio que tem um tempo de uso. E a gente estava nas férias. Numa sexta-feira, era dia de semana ainda, né? Falei, eu quero ver o tempo de uso do celular de vocês. Não, porque não, vamos, um por um a gente abriu. O que tinha ficado menos tempo, isso era 7 horas da noite. O que tinha ficado menos tempo no celular tinha ficado 6 horas. Às 7 horas da noite tinha uma menina que já tinha ficado 13 horas. E não era uma não, foram várias, todas assim. E aí depois eu fiz uma tabela, mandei no grupo das mães, falei, vocês não estão percebendo, mas olha o que está acontecendo. E a gente às vezes não percebe, quem tem junior, quem tem filho mais velho, pega o celular e vê o tempo de uso, vê o que está acontecendo. Quem tem filho mais novo, presta atenção quantas horas ele está passando assistindo o desenho, a galinha pintadinha. Gente, toma cuidado, não deixa a criança ficar passando um vídeo atrás do outro.
As crianças não assistem mais um desenho inteiro, né? Não conseguem. Elas precisam conseguir. Isso é fruto da hiperestimulação do cérebro da criança. E a gente tá assim também, né? A gente pega o Instagram, um atrás do outro, a gente termina um vídeo. Isso faz mal para nossa mente, porque ele chega na sala, você acha que ele vai aguentar 1 hora o professor falando da história do Brasil. Não vai. E aí, não tá aprendendo, tem TDAH, Não é não, gente. Não é não. É a gente que não tá deixando a criança dormir, deixando ele tempo no celular. Vocês sabiam que tem síndrome da abstinência por conta de aparelho celular? Tem criança que chega no culto infantil, causa, derruba. É abstinência celular. Às vezes, tem uma professora na Araras que ela tem um Apple Watch. E o menino estava um caos. Ela agachou do lado do menino e pôs o celular, o relógio assim. Ele começou a zapear o relógio dela, mexer, calmou. É abstinência de tecnologia, abstinência de tela. Imagina o sofrimento que causa nas nossas crianças, dos nossos juniores. A gente tem que tomar muito cuidado. Seu filho tem ido às consultas, os mais velhos pelo menos uma vez no ano, né? Hoje em dia a gente já não fala de ir no médico só para cuidar de doença, né? A gente fala de ir no médico para prevenção. E vocês viram que eu falei aqui de imunidade, eu falei de saúde, em nenhum momento eu falei de tanto de infecção que a criança teve, né? Que isso é o que a gente menos olha. Estar catarrento, estar com o nariz escorrendo não quer dizer nada sobre a saúde do seu filho. Criança que começa a ir para a escola, para o desespero das mães, né? É normal, até de 10 a 13 infecções no ano. Se você pôr na ponta do lápis, dá mais de 1 no mês. Então, isso não quer dizer que seu filho não está com a saúde boa, pegar vírus, pegar virose, gripe, tosse, normal. Agora, não dormir, não comer bem, não está indo bem na escola porque não sai do celular, isso é preocupante. Hoje não se tem um remédio mágico da imunidade, mas se tem um cuidado que a gente tem que fazer com todo o resto, né? E a gente falou da saúde física, mas e as emoções? Criança adoece emocionalmente? Adoece. Por mais que a gente não queira ver, porque muitas vezes a gente opta por não ver, né? Mas criança adoece emocionalmente e a gente precisa ficar de olho nos comportamentos das nossas crianças. Criança pequena, inclusive, 2, 3 anos, juniores é mais fácil da gente perceber, né? Os adolescentes. Mas mudou o comportamento. Era uma criança super calma, ou era uma criança super brincalhona, parou, tá quieta, parada, parece que tá triste, ou tá muito irritada. Tudo irrita, tudo chora. Essas mudanças bruscas de comportamento a gente tem que ficar de olho. Tem explosão de raiva. Criança explodir de raiva, gritar e sair chutando as coisas. A gente tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção nas emoções. Perder interesse pelo que ela gostava. A criança amava ir no parquinho brincar, sei lá, na balança. Hoje você fala de ir, ela já nem liga mais. Esse desinteresse pelo que elas já estavam acostumadas, a gente precisa prestar atenção nessas coisas também. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, nós que somos cristãos, né? Pesadelos e medo excessivo. Nós somos crentes. Nós sabemos que o mundo espiritual é real. Tem pesadelo, tem medo, que muitas vezes você vai ter que orar e repreender. Criança muito medrosa, você vai ter que sentar. O medo, a gente tem medo do que a gente não vê, do que a gente não conhece. Então, conversar com a criança, por que você está com medo? Você está com tanto medo de quê, né? Vamos mostrar para ela, medo do escuro. Então, é porque você não está vendo? Então, vamos abrir. Aqui se tem uma sombra, não tem nada aqui, abre o guarda-roupa, abre a janela, enfim, mostra. Mas o medo excessivo e muito pesadelo, a gente se preocupa com as emoções também. A criança é muito lúdica. E a criança digere e matuta as emoções muito durante a noite. Então, criança que está com sono muito agitado, criança que está tendo muito pesadelo, muitas vezes não é espiritual. Às vezes você só está orando e às vezes é um sinal de que tem algo acontecendo emocionalmente com a criança. A gente tem que tomar muito cuidado. O medo não é sinônimo de opressão diretamente. Claro que nós somos mulheres de Deus e nós vamos orar e repreender no primeiro momento. Mas 2, 3 noites a gente já fica atento. A criança que acorda, desperta no meio da noite, não dorme mais, fica acordada o resto da noite. Despertar no meio da noite, infelizmente, é normal para a criança.
mas despertou e não dormiu mais, a gente tem que tomar cuidado. Regressões, então a criança era desfraldada, fazia xixi, cocô no piniquinho, não faz mais, parou. Ou então o junior, o adolescente, começou a fazer xixi na cama. A gente tem que tomar cuidado, tem alguma coisa acontecendo emocionalmente com essa criança. Alimentação, parou de comer, está recusando tudo, não quer comer, está vomitando, ou então sintomas inespecíficos, muita dor na barriga, vai para a escola com dor na barriga, chega em casa com dor na barriga. O adulto, a gente quando fica nervoso dói cabeça e coluna, né? A gente joga na coluna e na cabeça, são os nossos órgãos altos. A criança é barriga. Então a criança está com muita queixa de dor na barriga, uma dor na barriga que não, já foi no hospital, já fez raio-x, já fez exame, e dói essa barriga, dá remédio de gases, não melhora. A gente tem que pensar no emocional dela. Nós precisamos ser vigilantes, sermos mulheres vigilantes, inclusive nas emoções. Quando Deus nos entrega os nossos filhos, é para cuidar do integral. A gente não pode fingir que não vê certas coisas, né? Queda no rendimento escolar, não está querendo ir para a escola, tudo isso a gente tem que ficar de olho. Cuidado com a demonização dos sintomas. Então, não está dormindo bem, não está indo bem na escola, ou então mudou o comportamento, está muito choroso, muito irritado. É demônio, não é opressão. Cuidado. Pode ser, ora, repreende, você tem autoridade, mas vai procurar ajuda. Procure ajuda. E vigie as relações do seu filho. Vigie com quem ele fala, com quem ele conversa, do que ele fala. As crianças pequenas, do que elas brincam. A criança que vai brincar de escolinha, a criança só grita na brincadeira. É a professora que só grita, né, com as bonecas. Está acontecendo alguma coisa. Ou vai brincar de mamãe e filhinha e ela só briga com a criança. Fica de olho como você está em casa, né? Um menino que só briga de luta, de arma, enfim, fica de olho. A gente tem que tomar cuidado nos tipos de brincadeira, né? E não tenha medo. Muitas vezes por medo a gente não procura ajuda. A gente tem medo do que a gente não conhece. E muitas vezes você está vendo alguma coisa acontecendo no seu filho em casa, no seu junior, no seu adolescente, e você está com medo de procurar ajuda. Com medo do que vão falar. Então vamos ser muito sinceros. Nós queremos um Deus todo-poderoso, certo? Nosso Deus age em cima de diagnósticos também. Então às vezes você não levou seu filho para uma avaliação neuropsicológica porque você está com medo do que o médico vai falar, do que o psicólogo vai falar. Você tem medo do nome autismo, às vezes você está com medo do TDAH, você está com medo do TOD, mas você está deixando a criança sofrer. Vamos pontuar algo que é necessário. Um pouco de ansiedade, tudo é um pouco normal, pequeno, coisa pequena. Começou a causar sofrimento no ponto de não querer mais ir para a escola, não querer fazer as coisas, precisa ser tratado. E nem sempre é com remédio. Remédio é a última das opções. Às vezes você leva seu filho para terapia, já vai ajudar muito. Então, não tenha medo. Eu falei para mim que Deus falou muito comigo sobre esse assunto na madrugada de quinta para sexta. Eu estava de plantão à noite. Geralmente, o que chega na madrugada, vamos chutar baixo, uns 60% não tinha que ir na madrugada. E tem muito médico que fica bravo, né? E deu 3h30 da manhã, veio uma mãe bem novinha, assim, com uma menininha que estava com febre. A febre tinha começado naquela hora, e ela estava super nervosa. E eu aprendi a ter olhos de amor, assim. Na minha profissão, Deus tem me ensinado que algumas coisas a gente não pode só tratar a criança, né? E era 3h30 da manhã, eu fiquei meia hora que eu estava no consultório conversando. E na verdade ela estava angustiada, ela estava com medo da febre, porque ela não entendia o que era aquilo. E eu expliquei para ela, eu falei, olha para sua criança, eu ensinei ela a ver a respiração, ensinei ela a ver a temperatura, expliquei do porquê da febre, qual era o risco, que ela, todo mundo tem medo da convulsão, né? Expliquei para ela. Depois de meia hora que eu conversei com ela, eu falei para ela assim, eu falei, você entendeu o que eu falei? Ela falou, entendi. Eu falei, então vou perguntar de novo, por que você veio? Ela falou, não tinha que ter vindo. Eu falei, pronto, então você entendeu, então agora você pode ir embora. E ela estava com medo, ela foi para o hospital porque ela tinha medo. E muitas vezes, por medo, a gente não está fazendo as coisas. Você está levando, às vezes, o seu filho para o hospital pela dor abdominal de meses, mas você não procurou um terapeuta ainda. Você não procurou um psicólogo.
Então a gente não pode ter medo. A gente precisa desbravar, vai ler sobre, vai procurar informação com pessoas que vão te ajudar. Não vai conversar com a vizinha, abrir sua vida com uma pessoa que não entende nada, que aí vai ser pior. Converse com pessoas que entendam sobre o assunto para você se tranquilizar e para você também procurar ajuda. E proteger. A gente consegue proteger os nossos filhos de tudo? As nossas crianças de tudo? Infelizmente não. A gente não consegue proteger as nossas crianças das setas ou de tudo. As crianças vão para a escola, as crianças têm celular, as crianças vão para a festinha de amigos, as crianças têm contato com outras pessoas. Isolar a criança não é uma solução, mas nós vamos ter que armar as nossas crianças para que elas possam estar expostas, né? Eu sempre falo que nas crianças as professoras plantam, os pais plantam a semente. A hora que chega na fase dos juniores, ali dos seus 9 até os seus 12, 13 anos, o nosso trabalho é regar. Os pais também. É fazer com que aquilo crie raiz dentro do coração deles. A gente precisa fazer com que a palavra, com que o temor do Senhor crie raiz ali. Para que a hora que chegar na adolescência, eles não se desviem. Eles não saiam desse caminho. E a mesma coisa para a vida dos nossos filhos fora, né? Existe um momento em que os pais vão ter que soltar as mãos dos filhos. Que vão, a hora que vai para a escola, a hora que vai para o inglês, ou a hora que o filho vai para a faculdade. A hora que o filho vai casar, uma hora você vai soltar a mão do seu filho. Será que ele vai conseguir viver sem você? E eu falo nos dois sentidos, no sentido espiritual e no sentido físico. Será que se um dia você faltar, seu filho vai passar fome, não vai ter uma roupa para vestir porque não sabe fazer nada em casa? A gente tem que preparar os nossos filhos, inclusive, para isso. A hora que ele for, talvez vai estudar fora. Quando eu fui estudar fora, veio uma menina estudar junto comigo. Ela tinha 18 anos. Ela não sabia ligar na máquina de lavar. E ela mudou de estado. Ela chegou para mim e falou assim: você pode me ensinar a lavar minha roupa? Eu falei: uai, põe na máquina? Eu falei: não sei. Eu precisei ensinar ela a ligar a máquina. Essas coisas a gente tem que ensinar aos nossos filhos. São coisas simples, mas que se um dia você faltar, se um dia você atrasar no trabalho, ele vai dar conta. Proteger as nossas crianças não é pôr ela num cubinho, não é guardar ela, né, numa caixinha. É deixar ela pronta. Então, a hora que você vai proteger, então supervisiona. Deixa a criança com limites, cria seu filho com limites, observa as amizades, cuida do ambiente que ele está, proteja nesse sentido. Ensine a criança a não conversar com estranho, a não sair com ninguém. Ensine essa prudência, né? Tome cuidado com as exposições, aonde você vai deixar o seu filho ir. Talvez não vai ser prudente você mandar ele para uma festa de aniversário sozinho, que é um ambiente que só tem amiguinho que não é da igreja. Só tem pais que não são da igreja, você sabe que vai chegar lá, vai ter música do mundo. Ah, mas eu vou privar o meu filho? Talvez você vai ter que falar não. Será que é prudente você mandar uma criança de 8 anos sozinho num ambiente desse, onde vai ter bebida, vai ter cigarro? Talvez você vai ter que falar não. Então isso também faz parte da proteção. Cuide da segurança, nas emoções, acolha tudo isso. E na parte espiritual, ore. Ore sem cessar. A nossa maior arma é a oração. É a oração, o jejum. Proteja os seus filhos espiritualmente. Você tem essa capacidade, você precisa fazer isso. Claro que eles vão ter que ter um relacionamento deles com Deus, mas a sua parte você faz. Ore, cria um ambiente dentro de casa, um ambiente, uma atmosfera espiritual mesmo. Que ele saiba que ali mora o Espírito Santo, que ele saiba que ali é onde ele tem que orar, que ele tem que jejuar. Coloque esses hábitos na sua família, ensine a palavra, ensine o discernimento, proteja até o ponto que a hora que ele estiver sozinho, ele conseguirá se proteger também. Pastorear, né, cuidar, guiar, vigiar, proteger. A gente faz até onde a gente pode. Chega um momento que Deus assume e Deus continua cuidando e guardando e protegendo. E existe um momento em que a criança e o junior vai ter que dar o próprio passo sozinho. E aí é o momento em que você vai confiar que tudo que você plantou, que tudo que você falou, que tudo que a gente regou aqui vai estar dando fruto. E eu estava preparando em casa, eu estava pensando, eu falei, gente, é muita coisa, né? E a gente fala que tem que cuidar da alimentação, cuidar do sono, vigiar as emoções, tem que
sobre a maternidade, sobre como é linda, e eu estou jogando, né? Um monte de coisa em cima de vocês que tem que fazer, tem que olhar, tem que cuidar. Mas existe uma solução, né? Lá em 1 Tessalonicenses, eu gosto muito desse versículo, ele diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Vocês não são mães à toa, vocês não têm os filhos que vocês têm à toa. Foi Deus que chamou vocês para isso. Fiel foi Ele que te chamou. Fiel é o Deus que te deu o seu filho. E é Ele que vai continuar fazendo. A sua parte você precisa fazer, mas Ele faz também. A gente tem visto, infelizmente, muitas mães cansadas. Mães sobrecarregadas por ter que assumir, às vezes, o papel do pai, um papel financeiro que não cabia a ela, assumir um papel da educação que talvez não te cabia. Talvez você está sobrecarregada. Você está falando: Júlia, eu não consigo olhar da comida, olhar da emoção e ainda trabalhar, pôr o dinheiro dentro de casa. Eu não vou conseguir te dar uma solução, mas o que eu consigo te falar é que o nosso Deus vai te dar uma escapa. É que o nosso Deus vai te dar sabedoria e que nenhum desses lados você vai deixar descoberto. Você vai conseguir cobrir tudo da maneira certa. Talvez não vai ser da melhor forma e da forma... Não se compare também, né? Às vezes a gente tem Instagram e a gente vê, né? Aquela mãe que cozinha todas as refeições, que planta o alface, rega o alface, colhe o alface e dá o alface. Às vezes não, às vezes você vai comprar o alface lavado no mercado e está tudo bem. Não se compare com outras pessoas, mas tente fazer o seu melhor. Tente dar o seu melhor. E se você está cansado, se você está sobrecarregado, a única solução é entregar para Deus. Se tem uma pessoa que carrega fardo e culpa, é mãe. Mãe adora puxar fardo e culpa que não devia. Esses fardos, a culpa, porque meu filho é assim, porque eu fiz aquilo. Porque meu filho hoje é desobediente, porque eu não carrego esse fardo. Tem coisa que não vai adiantar. Coloca na cruz, põe para Jesus, apresenta para Deus e fala: Senhor, me dá a solução a partir de agora. Talvez até agora você não conseguiu mostrar autoridade para o seu filho, talvez a autoridade na sua casa está sendo sua criança, mas você vai tomar uma posição. Você vai falar: não, a partir de hoje eu mudo. Hoje eu sento com ele, eu converso e as coisas vão ser diferentes. Não carregue culpa do que foi. Não fica se culpando pro resto da vida. Tem mulher que às vezes na velhice se está falando de culpa do filho da adolescência. Não carregue esse fardo, não carregue isso. Seja a melhor mãe que você pode ser hoje e pronto. Faça o seu melhor hoje. E se você está cansada, se você está sobrecarregada, eu queria encerrar com esse versículo. Apesar de tudo que eu falei, pedi para vocês fazerem, a gente precisa confiar que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso que o Senhor diz para você. Talvez hoje você chegou aqui desanimado até. Final de semana de Dia das Mães, mas aconteceu tanta coisa, você está carregando tanta coisa. O Senhor te convida hoje. Descanse em mim, que eu vou te ajudar, a gente dá conta junto. Você vai correr e não vai se cansar, você vai caminhar e não vai se fatigar. Essa era o que eu queria falar hoje. Vim trazer 1000 coisas, né, para vocês fazerem, mas eu vim falar sobre isso. E eu falei com a Ali, se a gente poderia, eu gostaria que a gente se unisse agora, que a gente fizesse uma roda mesmo, que a gente viesse todo mundo aqui para a gente poder orar. Eu acho que a nossa maior solução, a nossa maior estratégia é a oração, né? E talvez você está cansado e hoje você está num momento que você talvez não vai conseguir nem orar. Mas nós vamos estar umas de mãos dadas com as outras, orando pelas outras. E acho que é o nosso maior presente umas pelas outras aqui nessa tarde. Amém? Então vamos vir aqui. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Louvamos ao Senhor por esse momento. Deus, obrigado por aquilo que
sermos mães, mas nós confessamos hoje, nós não conseguimos sem a tua orientação, sem o teu mover. Senhor, nós não conseguimos, nós não somos dignas, ó Deus, de fazer tal feito, Pai. Nós necessitamos da tua orientação. A tua palavra diz, Senhor, que aquele que busca a sabedoria mais que prata e ouro, o Senhor é benevolente, o Senhor é bondoso em entregar. Pai, neste momento nós clamamos sabedoria do alto dos céus. Senhor, dê a cada mãe aqui presente sabedoria para continuar a caminhada, Deus, para rever os erros, para avaliar as falhas e para que possamos, a partir de hoje, não falhar nas mesmas áreas, mas ser constantes em melhorar, porque tudo que fazemos é para o Senhor, para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Acima de tudo, Senhor, antes de mãe, nós somos filhas de um Deus poderoso, filhas de um Deus que cuida, ó Deus. Nós te louvamos por esse esporte, nos alegramos, ó Deus, em ter o Senhor em nossas vidas. Pai, o Senhor sabe o coração de cada mãe aqui nessa tarde. O Senhor conhece as dificuldades, os enfrentamentos, as dúvidas, os fracassos, as culpas. Pai, nós queremos entregar tudo aos teus pés. Vinde a mim os cansados, sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. A tua palavra nos afirma isso, nós cremos de todo o nosso coração. Senhor, sustente as mães cansadas, sustente as mães sobrecarregadas, traga alívio e refrigério na palavra do Senhor, na tua presença, ó Deus. Sonda os corações nessa tarde, vê, Senhor, aonde nós temos necessidades e nos traga, Senhor Jesus, refrigério e alívio. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos como um corpo só. Abençoe essas irmãs. Senhor Jesus, dê força a essas irmãs, essas que estão aqui, essas que valorizaram, essas que querem mais e mais do Senhor. Nos abençoe, ó Deus. Abençoe a nossa maternidade, abençoe os nossos filhos, abençoe os nossos maridos, as nossas famílias. Pai, que possamos crescer na tua presença. Obrigada, Senhor, por este momento. Abençoe a cada um aqui em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meninas, eu vou abrir então agora para perguntas. Caso alguém tenha alguma pergunta, se vocês quiserem sentar. Quem vai ser a primeira? Ou quiser falar alguma coisa também, um depoimento. Foi falado aqui. Ano passado foi bastante, hein? Quem vai querer falar? Ninguém? Hoje? Paula? Venha. O que mudou do ano passado para cá? O que vocês falaram? Thalita, Paula, lembro. Teve algumas irmãs que não vieram esse ano. Querem comentar alguma coisa? Michele. Bem rápido. Para falar sobre sexualidade, a partir da menstruação, tem uma menina de 10 anos. Como eu sei que ela está preparada? Porque eu acho que ela tem uma cabeça de 6 anos. E então eu não sei se eu já falo, se eu já converso, se eu espero. Porque eu tenho uma sobrinha que já tem 10 anos. E a minha irmã acha que logo ela já vai menstruar pelos sinais. Então eu não sei se eu já falo, se eu espero, que eu pergunto para saber, eu fico sempre na dúvida. Então eu não queria que ela soubesse por outra pessoa, eu queria que soubesse por mim. Mas eu não sei, porque você fala com ela, viaja, sabe? Ela é bem criancinha de mente. Não, que bom. Mas assim, da menstruação você já precisa falar. Porque senão ela vai ser pega de surpresa. Hoje em dia, depois dos 9, tem muitas meninas que menstruam até antes, né? Já virou mocinha. Tem meninas com 9 anos, já menstruam. E se você não conversar antes, vai ser um susto. Talvez, não sei se você se sente à vontade com isso, mas no dia que você estiver menstruado, você fala, filha, você já percebeu que tem um período do mês que a mãe precisa ir toda hora no banheiro com absorvente? Ela já fica. Isso. Eu vou banheiro. Aí ela perguntou se eu fiquei, que ela tem um período da mulher, que acontece algumas questões do corpo que eu preciso usar. E aí você pode E falar. ela perguntou o que era. Não, mas agora você já vai ter que falar. Inclusive, uma coisa que a gente fala quando chega nos 10 anos e ainda não menstruou, você explica
médica falou, olha, vai acontecer com você, você vai sangrar, vai sair sangue, você não está machucada, explicar tudo isso, que às vezes vai doer um pouquinho a barriga, e o que a gente fala, ele faz um teste com ela, fala, você não está menstruada, mas eu vou falar para você ir para ir na escola com um absorvente, para você ver como que é, para você ver a sensação, para ela já ir experimentando isso também, porque às vezes vai acontecer, você não vai estar perto, né? E ela já não vai assustar tanto. Sobre a menstruação, já tem que ser falado. Agora, sobre o sexo em si, o 10 anos é o limite, porque mesmo ela tendo uma cabeça super de criança, a escola vai falar. Com 10 anos a escola já fala. E a escola vai apresentar, depende do professor, é muito sutil, né? E tem professor que depende da sala também, dos colegas, né? Já vai falar de pênis, vulva, vagina, penetração. Então, se você quiser não, seria bom você apresentar da sua forma primeiro. Hoje tem inúmeros livros, se você pesquisar, que a gente fala para você nunca mostrar foto com pênis, nada, tudo em desenho, né? As escolas também procuram ter esse cuidado, geralmente, sempre em desenho para mostrar o que é. Você não vai falar, você não vai precisar entrar em detalhes, por exemplo, sobre o prazer, isso não cabe agora. Você vai falar da procriação. Acontece isso, o pênis entra na vulva, na vagina, tem a vulva e tem a vagina, o pênis penetra ali, e isso acontece após o casamento, aí você já aproveita para falar tudo isso, né? Nada muito porque entra e sai várias vezes, nada disso, de uma forma muito crua. Você responde muito o que ele pergunta. Até os 10 anos, tem criança que é muito curiosa, com 7, 8 anos já vai questionando. Então, até os 10 a gente fala para responder só o que pergunta. Então, perguntou, você responde só aquele assunto. Com 10 já é legal explicar tudo. Se prepare, veja livros, e às vezes você vai se surpreender, porque às vezes, mesmo ela sendo inocente, ela já escutou muita coisa. Eu falo que eu vou na escola, eu vejo muita coisa. Então, assim, tem criança que a cabeça é muito. Mas tem menina, amiguinha, que já fala. E assim, tem gente que vem na igreja, nós somos cristãos, mas tem muitos que não. É que nem namorar. Tem muita menina que a mãe é solteira, infelizmente, namorou aqui, namorou ali. E a Lorena veio um dia contando pra mim, falando, uma menina que falou, nossa, minha mãe namorou aqui. E ela fez a pergunta pra mim, mãe, mas não é a cegonha que traz o neném? Como que é? Eu sentei com ela, meu marido começou a rir dessa mas eu tive que falar, eu falei, não, e o que você sabe? E ela já sabia de algumas coisas que na escola comentou com família que já é mais mãe beijando perto, às vezes faz outra coisa, a criança não vai. Às vezes a criança escuta dentro de casa e sai falando, né? Então tem que falar. Então eu expliquei tudo. Eu falei pra ela, eu falei, a mãe do pai namora, e ela ria. E eu fui que nem uma, eu falo que parecia duas adolescentes. Eu queria conversar com ela, mas do mesmo jeitinho que ela fosse entender. Falei, na hora que eu falei até da camisinha, ela tava falou, mãe, tem. E a escola vai falar tudo isso, a escola vai falar de camisinha, de tio, vai falar de tudo. E hoje é uma coisa normal, hoje ela está com 13 anos. E isso foi no ano passado. Que eu fui falando mais, agora não. Ela já sabe tudo. E virou mocinha com 10. E quando ela virou mocinha também, ela chamou eu e o pai dela, porque ela é muito perto do meu marido, tudo ao pai dela. E ela falou, eu virei mocinha e eu vou falar uma coisa. Eu acho que já é nossa. Não se preocupa, porque na hora que for, elas não vão. Pelo menos a minha não ficou nervosa, assim. Mas acho que é porque ela já sabia. Porque tem criança que desespera. Assim, eu fiquei com medo dela ir para a escola. Porque foi bem no final de semana, na segunda ainda estava aqui, bem muito com a Lorena. E aí eu expliquei para ela, falei, comprei um noturno para ela se sentir mais confortável e não vazar, porque a criança não vai saber colocar direito, né? Não, uma dica que eu dou bastante para as mães, hoje em dia tem as calcinhas absorventes. Para a criança que não sabe, aquelas são caras, tem, acho que a marca chama Pants. Teve uma mãe que comprou de diversas marcas porque a menina dela não suportou o absorvente. Teve um dia que ela foi para a escola, a menina arrancou o absorvente, jogou no lixo e chegou em casa toda cheia de sangue. E a mãe dela falou, filha, o que aconteceu? Ela falou, eu não quero mais pôr absorvente. É criança,
passado, né, que eu participei, e aí você comentou de estar falando, né, a respeito do sexo com o filho. E ele é menino, né? E aí passou, deixei passar umas 2 semanas, fiquei pensando como, quando, que horas, e aí eu chamei e falei com ele. Ele ficou assim, a princípio, assustado, eu via na carinha dele, e eu falava, não, você não precisa ficar com vergonha, porque é o que acontece, e não é uma coisa que foi assim, alguém que criou, foi o próprio Deus quem criou. Então eu puxei assim sempre pro lado de que é algo natural, desde que esteja debaixo dos princípios. Eu falei, você vai crescer, você vai sentir desejos, coisas vão acontecer no seu corpo e está tudo dentro da normalidade. O que não é normal, antes dessa aliança entrar no seu dedo, você praticar o sexo. Eu não vou estar lá, falei para ele, mas a sua consciência que eu estou te falando vai acontecer. Então eu deixo sempre assim o lado espiritual, para ele não ter medo, eu não vou fazer porque se minha mãe ficar sabendo, para ele ter o temor que se Deus vê o que ele está fazendo, não vai ser agradável e ele vai colher consequências que eu também não vou poder livrar. Sim, sim. E você percebe que agora ele está com quantos anos? 11, faz 12 em novembro. Até 11, 12, eles vão tratar como algo absurdo e nojento. Depois dos 13, as piadinhas já começam a mudar. Eu estou com 3 do meu grupo, juniores, que até ano passado tinha nojo de menina. Agora, um deles ganhou um cachorro que é uma salsicha. É um tal de chegar na sala e falar assim, eu vou mostrar minha salsicha pro fulano. Então as piadas já começam a mudar, sabe? Então você vai ver que antes era um pavor, daqui a pouco já começou a mudar. Então pelo menos você já falou, você já explicou, e agora ele vai ter que lidar baseado na palavra. E agora ele está no 6º ano. Então assim, são crianças, a maioria não conhece a palavra. Então ele vinha, agora não mais que eu acho que ele já perguntou, eu tinha que perguntar. Mas ele sempre vinha com uma palavra, o meu amigo falou disso. Eu falava, isso significa isso, é a coisa mais horrorosa, não se fala umas palavras dessas, umas brincadeiras dessas. Aí passavam uns dias, não, parece que falou isso na escola, eles estavam rindo disso, o que quer dizer isso? Então assim, eles ouvem na escola, né? A gente já passou pela escola, a gente sabe como que é. Só que assim, parece que é pior, né? Piorou. Mas é muito bom conversar realmente com eles e deixar bem claro, né, o temor do Senhor. Porque eles vão sentir desejos, né? E a gente não vai falar. E uma coisa importante também é isso da hora que eles virem perguntar, né? Eles vão vir perguntar as coisas mais absurdas da nossa cabeça possível. E cuidado com a nossa reação. Então, falou, mãe, o que é isso? Em vez de você falar, misericórdia, pelo amor de Deus, é pecado, não descarrega. Você respira e fala, quem te falou isso? Onde você ouviu? E aí você, isso é errado. Mas se você já reagir de uma maneira ruim, ele nunca mais volta a falar. Então isso mãe tem que ter isso também, tem que ter a carinha de paisagem para conseguir encarar. Muitas vezes vai falar algo que você não sabe, né? Eu com a minha irmã somos um bom tempo de distância, então quando a minha irmã começou a perguntar, tinha coisas que minha mãe já não sabia. Uma vez ela perguntou uma coisa, a minha mãe falou assim, depois eu te respondo, pode ser? E minha irmã sempre foi muito de boa. Ela falou, tá bom. Aí minha mãe veio desesperada, falou, pelo amor de Deus, o que é isso? E era um termo novo, uma coisa também deturpada, enfim, aí eu expliquei, ela falou, como? Eu vou explicar isso pra sua irmã. Eu falei, você vai falar a verdade, porque se for mentira, ele vai lá e vai perguntar pra quem falou, né? Então tem que aprender também, né? Tem essa. E sempre, né, quando eles vierem com alguma coisa, a gente falou também no ano passado, perguntar, mas o que você sabe sobre isso, né? E a partir dali tá conduzido, né? Aí, que nem eu também vou falar para minha mãe que perguntou, né? Falou que a filha tem cabeça mais de criança, assim, eu também acho que a minha tem. Só que a gente vê eles conversando entre eles, é diferente. Né? Entre eles é diferente, com o professor da escola é diferente. Então a gente não pode achar que, mas é criança, tem cabeça de criança ainda. Perto da gente. Tá? É isso mesmo.
Já fala, ai gente, pelo amor de Deus, Júnior não namora. Não, gente, não namora. E o que me mata, eu tenho um que ele fala, eu falo, o Júnior não namora, e eu vejo ele com, não sei se vocês já sabem, tem um elastiquinho no braço, sabe chupinha de cabelo? É compromisso de aliança, como se fosse uma aliança para ele. E eu comecei a flagrar que ele estava de chuquinha no braço, e eu ia, sei lá, acho que aí tudo, e ele, nada, porque você tá namorando, né? Aí deu uma risadinha, eu falei, cara, mas Júnior não namora, né? O que é o namoro? Eu sempre falo pra eles, namoro é um preparo para o casamento. Você vai casar já? Como você vai casar? Você não paga nem a pipoca que você come. Aí eu falo, mas a minha mãe deixa. Mãe e pai dentro da igreja. Aí assim, a gente tenta, né? A gente ensina. Principalmente na vida da menina. Na vida da menina é uma relação de e a questão do namorar também, a gente teve uma situação bem complicada com uma Juniette, que ela também foi ensinada de que Júnior não namora, então na cabeça dela ela não ia namorar. E teve um menino dentro da igreja que começou a ser muito insistente com ela, mas eu vou namorar escondido, sua mãe não deixa, mas a minha mãe deixa, vamos orar. E ele começou nessa história de vamos orar, e ela caiu na história dele e começou a orar, só que ela orava escondido da mãe. Chegou num ponto, essa menina adoeceu emocionalmente, porque ela falou que ela estava fazendo algo escondido da mãe, ela falou que ela estava pecando diante de Deus, ela deturpou a situação na cabeça dela, por conta de tanto ele falar, e eles nunca se beijaram, nada do tipo, mas ela falou que ela estava suja. Essa menina começou a adoecer, começou a ficar em depressão, e a mãe não estava entendendo o que estava acontecendo. A hora que a gente sentou e conseguiu fazer ela falar, ela contou tudo. E pela pressão do menino, ela começou a orar com o menino, e de orar com o menino, ela começou a se sentir mal, porque ela estava pecando por conta dos pais dela. Então, olha só, o cuidado que a gente tem que ter também, né? Sobre o que a irmã estava falando também, é bem importante. Ali em casa, eu sou bem fechada, bem tímida para falar sobre essas coisas, mas a gente tem que calçar e falar, né? Então a Laura, ela sempre, desde pequena, ela ia, banheiro, quando estava no banheiro, ela entrava, tudo, ela perguntava, o que é isso, mamãe? Ela falava, é a fraldinha que mamãe usa. Assim, até 2 aninhos, 3. Então ela sempre teve contato, sempre viu, assim, né? E tanto que quando ela avisou, ela me chamou, eu falei, eu já tinha conversado com ela, né? E aí meu marido não estava em casa, porque ela também é aberta com meu marido, assim, ela fala tudo pra ele assim, né? Aí eu falei pra ele falou, o que eu faço agora? O que você pode fazer agora? Você tem 2 mulheres em casa, o que mulher gosta? Aí ele falou, tá bom, aí ele chegou com flor pra ela e um bombom, né? Falou, né? Parabéns, né? Você agora é uma mulher, né? Falou com ela assim, né? Aí ela ficou quietinha, só viu ali, ela falou, olha, o ferreiro, que ela ama o ferreiro ali. Sempre eu ganho, né? E eu divido com ela, e dessa vez ela ganhou. Então ela entendeu que agora ela também, né? Aí eu falei, não espera menos que isso. Falei pra ela, né? Porque é assim que o homem tem que tratar. Falei, às vezes a gente tem nossos pais aqui, temos nossos, né, desentendimentos, nada demais que eu estou perto dela. Mas eu falo pra ela, tá vendo? O jeito que seu pai trata, o jeito que seu pai conversa comigo, menos que isso, jamais. Né? E é importante a gente também, para quem a gente está falando de menina, né? Mas quem tem menino, também falar sobre menstruação com o menino, porque senão vai chegar na escola e vai ver uma menina com uma roupa manchada, que às vezes acontece e vai sair dando risada da menina. Então isso aí é importante falar.
educação sexual envolve meninos e meninas e os assuntos têm que ser abordados com os dois. Igual até a parte da limpeza da casa. Não? Os dois participam. E precisa aprender, né? É necessário. Então, e mostrar para ela também que o homem também faz. Sim. E para quem tem meninos, né? Filhos meninos, vocês estão criando o marido de alguém. Tem que pensar nisso também, né? Você vai entregar uma pessoa super dependente, né? Da esposa, não pode ser assim. Na verdade, ano passado, eu falei a respeito da Laura, até então ela não era mocinha, mas depois disso, foi uma semana, ela ficou mocinha. E filha da nossa, mas sempre foi muito leve. Só que antes dela, na verdade, começando lá atrás, eu falei, eu estou passando agora uma fase bem difícil comigo mesma. Na verdade, o problema não sou eu, não é minha filha. Então, em relação, que eu sempre fui muito apegada, ela nunca quis ter plano, ela sempre teve isso na cabeça, e quando eu engravidei, aí eu acabei perdendo tudo, mas eu engravidei, eu, por ser tão assim aberta, ao falar sobre sexo, porque é o que vocês falaram, né? Hoje em dia, com qualidade, mas é possível, né? Infelizmente, nós vivemos numa época diferente, então vai ser possível. Eu sempre falei, e quando eu engravidei, na cabeça dela, eu achei assim, ela sabe como que aconteceu, né? Eu fiquei grávida e tal, e ela tinha acabado de desapegar do meu parto, para ir pro parto dela. E nesse processo, eu engravidei e perdi. Ela voltou a dormir comigo. Por quê? Ela foi pesquisar e como você engravidou? Aí eu não tomei meu remédio. E aconteceu, por isso que tem que tomar o remédio certinho. Aí ela pegou, e eu achei que ela já sabia como, de verdade. Porque tem a internet e tem tudo. E realmente ela não sabia. Ela pesquisou como se engravida, mulheres às 11 anos, ela não sabia mesmo. Ela achou que era o remédio. E aí ela começou a dormir com a gente, pra gente não ter mais contato físico. Eu comecei isso. E até hoje, vai fazer 2 anos isso, ela estava dormindo comigo. Só que de 2 semanas pra cá, ela falou, mãe, eu vou dormir no meu quarto. E eu vou lá buscar ela pelos cabelos e quero que ela dorme comigo. Tipo assim, não, você não pode fazer isso. Eu falei assim, você não faz isso comigo, porque eu pergunto. Não, mas daí eu orei, chorei muito já. E assim, eu entendi que ela tem que ter a liberdade dela. Em relação, eu também não sei lidar muito, e eu sempre achei que eu fosse bem pra frente. Eu sou de falar assim, o filho da Taranta. Eu achei ele lindo, uma bênção, um príncipe. Eu falo, nossa, Lara, ele é tão lindinho, né? Tipo assim, eu acabava me incentivando, de certa forma, pra olhar para os meninos da igreja e tal. A gente idealiza alguma coisa. Mas como na verdade ela falou, mãe, aquele menino gosta de mim, e eu nem sei como quer gostar, eu acho que eu não gosto dele. Aí eu fiquei louca, não, você não pode gostar de mim, jamais, você tem que gostar depois dos 20 anos. E aí eu fiquei muito preparada. E eu achei sempre que eu seria muito, tipo assim, liberal, ou de conversar, de orar. Ela tem os princípios dela. E é isso. Às vezes você acha muito que conhece seu filho. E infelizmente você não conhece na totalidade. Você conhece sim o caráter, os princípios que você ensina, mas às vezes isso que falar com outras amigas, você não sabe essa outra parte. Eles são pessoinhas, né? E daí eu tenho uma pessoa que trabalha na escola e a Laura, não é porque é minha filha, mas eu acho ela linda. Então tem meninos que acham ela linda. E ela chega no carro e fala, mãe, tem um menininho tal que gosta de mim, né? E ele, mãe, pediu para sentar no recreio do meu lado. Só que eu não quero, mas as meninas falam que não tem nada demais só sentar do lado. E nisso eu falei pro meu marido. E meu marido disse, calma, ele é super assim, tranquilo, não é explosivo. E eu cheguei na escola para buscar ela, entrou dentro do carro, estava com a minha outra menina prima dela. E eu peguei e descarreguei. Falei, não aceito isso, não vai sentar do lado, que não sei o que. Mãe, tudo bem, mas por que você está falando assim comigo? Eu não fiz nada. Mas aí meu marido
mesa e ele falou assim, agora é o momento de você conversar. Não excluo ela perto de outras crianças. E ele falou assim, Laura, o papai só vai falar uma coisa para você. Eles são amigos, eu crio você da mesma forma como uma princesa. Mão, não deixe ninguém te tocar. Né? Explicou até de uma maçã, como a gente aprende quando se converte, de você passar uma maçã em várias mãos e ela vai ficar toda danificada, suja. E ele falou para ela, você vai namorar para casar com 12 anos, 13 anos? Não. Então, a mamãe e o papai já passou por isso lá atrás e a gente carrega algumas culpas que não faz parte das nossas vidas, mas a gente não tinha sabedoria nem entendimento. E você tem. Então, não precisa, você é nova, você tem que estudar, tem tantas outras coisas para preencher a sua vida, além de Jesus e as outras coisas que vai preencher, você não vai sentir esse vazio. Né? Então, gostar, o sentimento de gostar, não tem como a gente impedir. É a fase dos 12 anos, 13 que vai gostar. Mas ali ela chorou assim, tão assim profundamente, ela falou, mãe, eu não quero namorar ninguém e nem beijar ninguém. E eu acho bonito minhas amigas fazerem isso. Mas eu não sabia que não podia sentar perto. Eu falei, se não sentar perto, pode. Mas ela não estava entendendo porque eu estava mal, brigando com ela. Ela falou, mãe, mas eu não fiz nada, o que está acontecendo, né? Eu falei, não, é só não acontecer. Então, assim, eu não estava preparada. Quando eu achei que eu estava, eu não sou. A gente nunca acha que está preparada. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado também da criança não criar aversão. Então, achar bonito tá tudo bem. Ah, fulano é bonito, a menina é bonita. Falar que é bonito, tudo bem. Deixar a criança sonhar com família também, né? Família é projeto de Deus. Então, não, você vai casar, você vai ter um namorado bonito, um namorado que gosta de você, que vai te tratar bem na hora certa. Mas aquilo de sentar naquele momento, eu e meu marido ali conversar e colocar alguns pontos, eu acho que foi essencial. Porque depois desse dia, faz 2 meses, não tem mais os comentários. Ela fala, né? Ele nem olha mais pra mim. Eu já falei pra ele, não nem olhar pra mim, mãe, ele não vai olhar mais. E aí ela sabe que tem pessoas ali que estão olhando por ela. Então, assim, caiu, eu acho que alguma coisa nos olhos dela que ela achou que seria normal e não é normal. Então é bom, importante a gente conversar. Agora, orem por mim, irmãs. Pode estar pegando a minha filha, por favor. Alguém mais quer falar? Passar a nossa pastorária. Amém. Proveitosa, amados, essa tarde? Amém. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês que estiveram aqui. Né? Foi um momento precioso, foi um momento importante, né? Mais do que informação do Instagram, isso aqui, ó, unidade, igreja, troca de experiência, ajuda mútua, né? Porque cuidando do filho de outras pessoas, nós cuidamos dos nossos, né? Abençoando a vida de outros, abençoando a vida dos nossos, que são amiguinhos ali, né? Só para dar uma reforçada também, aquilo que a doutora Júlia bem colocou aqui, bem explicou sobre uma das coisas que o livro fala, Pastoreando o Coração da Criança, e que também aborda ali no outro livro, que a gente tem o clube de leitura, né? Quantos aqui participam do clube de leitura? Amém, ó, temos algumas aqui. Nunca nos esquecermos da origem. Qual é a origem de todas as coisas? Deus. Deus criou. Então nós temos que imaginar essa dúvida, né? O que Deus fez? O que Deus criou? Qual é a criação de Deus? E lembrar da narrativa principal, o pecado. Então Deus criou, o pecado veio e deturpou. Como isso se aplica ao sexo? Foi Deus que criou. Deus criou e o pecado deturpou. Como isso se aplica à escola? Como isso se aplica às amizades? Como isso se aplica à minha vida, ao meu casamento? Porque nós estamos falando sobre maternidade com mães casadas, que cuidam da casa, que cuidam do marido, então que tem a sua vida espiritual. Isso não é desassociado, né? Cuidar da alimentação, como a doutora disse, é uma coisa espiritual, porque o Senhor nos criou com esse corpinho maravilhoso que o Senhor nos deu, temos que cuidar bem, né? Criou com a nossa mente, para nós pensarmos, raciocinarmos. Muitas das coisas que acontecem na vida das crianças é só pensar, para elas resolverem sozinhas. A gente dá essa munição para elas, não dependerem de nós, mas saberem raciocinar por elas mesmas, né? Então nunca nos esquecermos do foco. A criação do Senhor e o pecado veio e deturpou. Como explicar isso para ela? Né? Como explicar através disso? Então esse livro, ele fala também sobre os versículos, como a gente vai ensiná-los
A palavra, porque a mãe, né? Mãe é um negócio difícil de entender. Mãe quer metralhar a criança. Senta, que eu vou falar 3 horas agora. Não é assim? Na minha casa, se eu me ter controle, quer falar. E os nossos conselhos, eles são como vento, né? Eles vão embora. A multidão, né? A sabedoria está na multidão dos conselhos. É para a mãe que ele estava falando, porque a mãe dá a multidão de conselhos. A única coisa que penetra o coração dessa criança é a palavra. Ela é mais importante do que espada de 2 gumes. Ela penetra alma e espírito. Então é a única coisa que vai ficar na cabecinha dele. Lógico, os conselhos são bons, obviamente, né? Mas a palavra que tem esse poder de transformação. E o livro fala, como que você vai ministrar a palavra se você não sabe dela? Aí, fiquei 2 dias raciocinando, Senhor, né? Como que nós vamos dar então, saber, internalizar essa palavra do Senhor. Então, estudar a Bíblia é também melhorar como mãe, como esposa. Estudar a palavra do Senhor é melhorar como pessoa, é melhorar como filho. Então, não deixe esses momentos. E nós estamos disponibilizando. A Liliane, né, ela prepara com muito carinho, com muito amor, os tópicos a serem lidos durante a semana, faz marcador. É tão capricho, né? Tanto capricho, fico até constrangida com o capricho que ela coloca ali nos grupos. E isso é importante para nós. Então, valorize esse tempo. Eu não sei, não gosto de ler. O Senhor nos deu uma Bíblia. Durma com essa. É um livro. Então, comece a ler. Né? E nós estamos aqui para ajudar. Então, nós estamos continuando. Pastoreando o coração da criança, terminando. Estamos naquele ali agora, que a Liliane vai pegar para nós sobre casamento, matrimônio, né? Quando pecadores dizem sim. Esse daqui, ó. A raiz do problema, ele explica. Vocês nem precisam ler quando eu resumo. A raiz do problema é quem? É você, não é o marido. E ele fala sobre isso. Como tratar? Começa em você. É extraordinário, é bíblico. É bíblico. Não é conselho do Dave, não é conselho meu, não é conselho. Não, é conselho da Bíblia, é bíblico. Né? Nós somos o problema, nós precisamos nos resolver primeiro, né? Precisamos nos controlar, precisamos pensar. E também, a partir disso, nós vamos iniciar, né, o projeto das mães intercessoras. Então, se você tem desejo em orar mais, de forma pontual pelos seus filhos, e não só isso, nós podemos marcar sobre, conversar sobre o livro, conversar sobre esse bate-papo, marcar um dia, vamos sentar junto e conversar. Só conversar, troca de experiência, vamos estudar a Bíblia juntas. Esse momento é para nós. Nós vamos iniciar, né? Assim que se vocês quiserem, passem o nome depois para a Liliane. Nós vamos tentar começar dessa forma mais tranquila. Eu sei que a vida é corrida, a vida é cheia de coisas. Nós não queremos acrescentar, mas algumas correrias são desnecessárias e nós deixamos o essencial para depois, quando não poderíamos. Então a gente está apagando incêndio, quando na verdade nós deveríamos ter feito uma guarita para olhar e ver se está tudo certo, né? Então, participe. Tá? Gostaria de orar pela doutora neste momento, que veio nos abençoar, trazer uma mensagem. Muito obrigada, sempre à vontade no nosso meio, né? É um prazer recebê-la. Então, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida dela em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela vida da doutora Júlia. Deus, obrigada, Senhor Jesus, pela disponibilidade que ela teve, ó Deus, pelo empenho, pela dedicação, ó Deus, em estudar a tua palavra, em trazer os conteúdos que nos ajudam, ó Senhor Jesus, a enxergar melhor aquilo que o Senhor tem dado às nossas mãos. Nos abençoe, Senhor, abençoe a vida dela. Conduza, Senhor Jesus, a vida dela, o casamento, a profissão, para que tudo ela seja próspera, para que tudo ela dê glórias ao Senhor. Dê sabedoria, Senhor, em toda a caminhada, para que ela continue, Senhor Jesus, honrando o teu nome através de todos os ministérios que o Senhor tem colocado nas mãos dela. Dê sabedoria, cuidando dos juniores, em nome de Jesus, ó Pai, encha ela de sabedoria do alto dos céus, para que muitas vidas sejam alcançadas através dela. Por tudo nós louvamos e adoramos ao Senhor, em nome de Jesus.